Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes e esse é o nosso canal em Saúde da Mulher. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma cirurgia que é muito procurada em nosso consultório. É a cirurgia de colpoplastia posterior, também chamada de cirurgia de períneo. Essa cirurgia ela é procurada por mulheres que estão, por algum motivo, sentindo que a musculatura vaginal ela está frouxa, ela está atrofiada, ela não consegue mais manter aquela tensão, principalmente na hora da relação sexual. Essa cirurgia ela é indicada para pacientes que estão com problemas, seja na hora da relação sexual, né, quando ela não consegue fazer a apreensão correta do órgão sexual e aí ela não consegue sentir o prazer, ou então se a paciente está tendo algum tipo de prolapso, né, um prolapso retal, chamado de retocele. Esse tipo de alteração ele tem a ver com musculatura. Então a musculatura perineal ela pode estar atrofiada ou ela pode ter se afastado, por exemplo, durante um parto normal, por exemplo. E aí faz com que o diâmetro da vagina, principalmente no orifício de entrada, ele se torne maior, fazendo com que a mulher não sinta o mesmo prazer de antigamente. Eu vou colocar para vocês agora um desenho mostrando a complexidade que é a musculatura da região perineal. Vocês podem ver aí que tem vários tipos de músculos, que eles vão agir tanto para manter os órgãos pélvicos ali firmes, dentro ali do abdômen, né? Porque toda pressão, você pensa que a pessoa fica muito tempo em pé, toda pressão intraabdominal ela vai muito para a pelve. Então, essa musculatura, ela ajuda a evitar problemas de hérnia, problemas de prolapso, que pode atrapalhar a saúde da mulher. O tipo de colágeno que a mulher produz também pode alterar em muito, né, a chance maior ou menor dessa mulher ter uma retocele, um prolapso uterino. Um colágeno mais frouxo, ele com o tempo, com a pressão intraabdominal, porque a pressão intraabdominal ela muda um pouco, porque a mulher, durante quase toda a sua vida na menarquia, até os 50 anos de idade, ela tem um tipo de lordose lombar que faz com que toda a pressão ela caia mais na região do cóccix do que realmente na região da musculatura perineal. Com o tempo, essa lordose vai diminuindo, fazendo com que a pressão intraabdominal ela exerça uma força maior sobre a musculatura pélvica. E isso coincide, infelizmente, com o enfraquecimento da musculatura pélvica com a idade. Quando a paciente ela tem essa queixa, ou seja, ela chega no consultório falando: doutor, eu não consigo mais ter um prazer sexual, meu marido está reclamando, ou eu mesma não sinto mais na hora da relação prazer, ou então na hora de eu fazer minhas necessidades, na hora de eu defecar, eu sinto que as fezes parece que elas não estão saindo no lugar certo, estou tendo dificuldade, eu tenho que fazer uma força maior. Então tudo isso pode acontecer por causa desse enfraquecimento ou desse afastamento dessa musculatura perineal. Por isso que um dos principais tratamentos ali, antes de qualquer cirurgia, é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica vai fortalecer essa musculatura, fazendo com que o diâmetro volte a ser o que era. Mas muitas vezes a cirurgia, né, é necessária. Por quê? Porque o enfraquecimento da musculatura pélvica foi tão grande, ou então o afastamento dessa musculatura foi tão grande que mesmo com o fortalecimento da musculatura, ela não consegue ter o prazer que ela tinha antigamente. E aí nós indicamos a cirurgia, né, de colpoplastia posterior. Bom, vou colocar outro desenho aqui para vocês verem um antes e depois de uma região do períneo que foi reconstruído. Prestem bem atenção nessa parte em que termina a vagina. Você vai ver que na segunda parte está mais fechada e a distância entre a parte de baixo da vagina ali, aquele orifício vaginal, a parte de baixo da vagina até o ânus, ela é maior. Então assim, a musculatura perineal ela foi, além de aproximada, foi reforçada, fez com que distanciasse, né, o reto do ânus, fazendo com que diminua também as chances de infecções. Bom, vocês viram então pelo desenho que essa musculatura ela foi aproximada, ou seja, ela foi colocada junta. Mas será que foi só naquela entrada vaginal? Não, porque senão você vai ter um problema, que é, você tem a musculatura, a vagina fechada ali naquele início, na entrada, e depois ela fica como se fosse aberta lá no fundo. Então, assim, como se fosse um saco, um pêndulo, uma pera. Isso não pode acontecer.
Por quê? Quando a gente faz a cirurgia, ela tem que fazer um completo fechamento, ou seja, em todo o diâmetro da vagina até chegar no colo do útero, a gente tem que fazer esse fechamento, fazendo com que em todo o diâmetro vaginal, o diâmetro seja diminuído para a mulher conseguir fazer a prensa adequada na hora da relação sexual, fazer com que haja um fortalecimento ali da musculatura do reto, fazendo com que não tenha problemas na hora de defecar. Então, essa cirurgia ela tem que ser feita dessa forma. Então, isso aí é muito importante. E eu falei que a gente tem que fazer o fechamento do diâmetro em todo, né, o diâmetro vaginal, o fechamento da circunferência em todo o diâmetro vaginal, mas também nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a vagina ela não pode ficar muito fechada. Porque a gente sabe que com o tempo, com a idade, a vagina perde um pouco a elasticidade. Então, perdendo essa elasticidade, se a gente deixar a vagina muito fechada, na hora da relação a mulher vai ter dor e também não vai ter prazer. Então, nós temos que trabalhar sempre com o diâmetro correto e também trabalhar com a cirurgia em todo o diâmetro vaginal. Então, circunferência vai ser diminuída em todo o diâmetro, mas também não pode ser muito diminuída. E a recuperação dessa cirurgia? Como é que ela acontece? Essa é uma cirurgia que tem uma boa recuperação. Ela tem pouca dor pós-operatória. A mulher volta ao trabalho com cerca de 30 dias aproximadamente, né? Então, é uma cirurgia que é bem tranquila nesse ponto. A gente sabe que pelo fato de a vagina, naquela região da cirurgia, ser muito perto do ânus, aumenta a chance de infecção. Então, vai ter que fazer uso de antibiótico, vai ter que ter um cuidado maior na hora de defecar, né? Fazer uma lavagem adequada para evitar infecções. E sempre um acompanhamento. Eu gosto de pedir um acompanhamento com uma semana, depois com 15 dias. Então, fazendo esse acompanhamento correto, não deixando infeccionar, a recuperação ela vai ser mais rápida. E essa recuperação, em volta de 30 dias, ela volta ao trabalho, em volta de 45 dias a 60 dias, ela pode ter relação sexual. Então, é uma cirurgia que não demanda cuidados maiores, o risco é pequeno, ela fica internada apenas de um dia para o outro, faz a cirurgia, no outro dia tem alta. Bom, essa foi a cirurgia de colpoplastia posterior e qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, acesse lá o nosso Instagram, que a gente tem mais vídeos e a gente pode responder algumas perguntas também lá no nosso Instagram, que está aqui embaixo, aqui na descrição. Bom, muito obrigado por assistir até o final e até o nosso próximo vídeo.